Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Antes de tudo, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Everton. Eu tenho um comércio ali na Avenida Norte chamado Gideon's Bike. E fiquei surpreso, né, quando Ismael me convidou para vir aqui dar um testemunho. Conheço alguns irmãos aqui, como meu chefe aqui, que é cliente lá também. E fiquei surpreso quando ele me chamou, principalmente se tratando um culto para empreendedores, o primeiro culto, né, Ismael? Primeiro culto, ó, a responsabilidade, né? Mas estamos aqui. Vou começar com um versículo aqui em Deuteronômio, com dois, na verdade, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e 18, que diz assim: E não digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembras do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Em algumas outras traduções, essa parte aqui, para adquirires poder, está escrito riqueza. Então, com esse versículo eu quero abrir aqui o meu testemunho. Esses dois versículos falam muito ao meu coração, porque em muitas ocasiões a gente pensa que resolveu ou que vai resolver alguma coisa. Mas se não for o Senhor que estiver conosco, a gente não resolve nada. Esse hino que a irmã cantou agora há pouco, é a tua presença, é a única verdade que permeia os caminhos de quem é cristão e de um empreendedor cristão. É a presença dele que nos faz prosperar, é a presença dele que nos faz avançar, é a presença dele que nos faz levantar todos os dias para enfrentar o comércio, que todos sabem está cada vez mais difícil empreender no Brasil, mas o Senhor é conosco e o Senhor é a nossa força. A minha história empreendedora começa, na verdade, com uma promessa. Aos 14 anos de idade, eu fazia parte numa Assembleia de Deus, no Dendê Guabiraba, junto com a minha esposa, junto com a minha mãe e minha família, toda era de lá. E aí, aos 14 anos, está eu na frente da igreja, um jovem sonhador, pensando em fazer concurso público, pensando em fazer alguma coisa. Sempre tive esse desejo aqui dentro de fazer alguma coisa. Eu não sabia que ia terminar me tornando um empresário, mas sempre tive aquele desejo forte de fazer alguma coisa. E aí eu estou na frente da igreja e chega um irmão atrás de mim, bota a mão no meu ombro e fala assim: varão, o sonho é contigo. Deus vai te levar por caminhos onde vai ser você e ele vai te fazer prosperar, ele vai te dar riquezas, e falou outras coisas. E naquele momento eu fiquei meio desacreditado, né? Um jovem com 14 anos de idade, a gente sem... A primeira vez que Deus usou alguém para mim, e assim foi. Eu venho de uma família empreendedora, né? Tenho várias pessoas na família que são empreendedores. Meu pai, ele teve loja de bicicletas também por mais de 25 anos ali no bairro da Guabiraba. E aí ele empreendeu quase 3 décadas, na verdade, junto com a minha mãe também. Minha mãe, assim que casou com ele já tinha negócio de bicicleta. E assim, ele quebrou várias vezes, ele faliu algumas vezes. E reflexo de comportamento. Reflexo de um comportamento que não era o mais adequado para um empresário, não era o mais adequado para um empreendedor. Então, eu aprendi muito com o comportamento do meu pai. Meu pai era diácono na Assembleia de Deus do Campo do Recife. E minha trajetória iniciou aos 14, justamente com uma promessa e com meu pai fechando a loja dele. Ele, num determinado momento, ele chega para a gente e fala: vou fechar a loja, a gente vai fazer uma reforma na loja. Vamos fechar e vamos fazer uma reforma. E aí eu fiquei bastante interessado em ajudar, estava ali jovem, cheio de energia, cheio de força ali para poder... E aí passou uma semana, meu pai pegou todas as peças, as mercadorias, colocou para dentro de casa e nada da reforma começar. Quando passaram mais ou menos uns 15 dias, meu pai, ele infelizmente foi embora de casa
com uma outra mulher, e dali minha mãe ela pegou todo aquele material que estava em casa, alugou um ponto próximo à nossa casa e a gente começou a empreender ali, eu e minha mãe. Para não passar fome, minha mãe tomou essa atitude, sempre foi uma mulher muito ativa, muito empreendedora também, tem comércio até hoje na Guabiraba. Ela pegou aquele material, alugou um ponto, começamos a trabalhar e eu ali comecei com ela junto ali. E foram muitos anos ali com ela, aproximadamente uns 17 a 18 anos trabalhando com ela ali. Fui mecânico, fui gerente, fui de tudo na loja dela. E era uma preparação. Era uma preparação para o que o Senhor ele colocou nas minhas mãos hoje. Estamos ali na Gideões Bike há 4 anos. E tudo que eu passei na minha trajetória com a minha mãe na Guabiraba foi, na verdade, um preparatório para chegar até aqui. Foi um estágio para chegar até aqui. Então, os anos foram passando, a gente foi crescendo, Deus foi abençoando, renovando as promessas. Aonde eu chegava, Deus falava a mesma coisa por pessoas diferentes e eu ainda desacreditava. A gente fica meio cético, fica olhando assim, poxa, quem sou eu? Tinham alguns profetas que chegavam e falavam mais detalhes, diziam mais coisas, falavam até do tamanho, do comprimento da loja. E eu ficava meio na dúvida, assim, trabalhando com a minha mãe, numa lojinha pequena, todo sujo de graxa o dia todo. Então, foi ali que começou todo o processo. Quando passaram os anos, eu fui ficando mais velho, claro, 17, 18 anos. Minha mãe ela chegou para mim e falou assim, poxa, eu tenho um desejo muito forte da gente abrir uma segunda loja, o que é que tu acha? Eu falei, eu acho bom, acho muito bom, por ali, Avenida Norte e tal, acho uma área muito boa ali. E assim foi, em plena pandemia, tudo fechado, todo mundo com medo em casa, aquela coisa toda, tudo muito novo também, a gente sem saber o que é que fazia. Tinha dia que a gente abria a loja, tinha dia que a gente fechava a loja, tinha dia que a polícia batia na frente da loja, mandava fechar, tinha dia que mandava abrir por se tratar de serviço essencial por conta dos entregadores de aplicativo. Então, a gente estava nesse inteirinho da pandemia. Eu passei na frente da Gideões Bike, que hoje eu estou lá como dono, e vi uma placa, repassa o ponto. Eu conhecia a dona, e aí liguei para minha mãe, mandei uma foto, minha mãe disse, poxa, massa, vamos lá, não sei o quê. Aí a gente foi lá, conversou com os donos, e foram várias reuniões. Eu trabalhei sempre com a minha mãe, mas nunca tive negócio. Porém, eu sempre tive aquele tino empreendedor, aquele olhar mais apurado. Então, eu chamei o dono e falei assim, me fale do faturamento, me fale dos números. No final do dia, para um empreendedor, o que importa são os números. Se você não estiver atento aos números do seu negócio, você está fadado ao fracasso. Você tem que saber dos números, o que entra, o que sai, o que foi direcionado para o quê, senão o seu negócio está fadado ao fracasso. Então, e toda empresa grande foi a pequena que fez a coisa certa um dia. Eu falo sempre isso para os meus colaboradores lá. Toda empresa grande foi a pequena que fez a certa um dia, ou vários dias, né, para chegar a se tornar grande. Então, eu chamei, conversei com ele, ele me apresentou os números bem interessantes, acima do que a gente fazia lá na Guabiraba. E aí a gente fez uma primeira reunião, a gente fez uma segunda reunião, e minha mãe ela falou assim para mim, você vai assumir essa loja como se fosse uma extensão daqui, e você vai ficar prestando contas a mim. E aí eu não queria aquilo, eu queria empreender e fazer o meu, entre aspas, né, sozinho, entre aspas, sozinho. Eu queria sentir esse gosto de fazer o meu, né, como a gente chama. Então eu falei assim, Deus, eu não quero se for para trabalhar com esse viés, prestando conta para minha mãe. Claro que a gente até hoje trabalhamos juntos, a gente troca mercadoria, eu ligo para ela, a gente conversa bastante. Ela vai lá na loja, às vezes aponta uma coisa ou outra que eu preciso mudar, como ela tem muito mais tempo que eu no ramo. Mas eu queria ter o gosto assim de fazer o meu, do zero. Então, a gente teve umas discussões, até na hora da reunião ali, a gente acabou discutindo. A gente brigou ali na reunião com os antigos donos.
E eu peguei e falei assim, eu desisto, não quero mais não. Então fique a senhora aqui que eu vou embora. Fique com a senhora com as duas que eu vou embora, não quero mais não. Me estressei e fui embora. E minha esposa, ela tinha começado a trabalhar, ela é fisioterapeuta. Ela tinha começado a trabalhar na pandemia. E aí eu fui buscar ela no hospital e fiquei lá na frente do hospital pensando, falando com Deus. Pensando, falando assim, meu Deus, tanto tempo trabalhando com a minha mãe. E para agora, mais uma vez, trabalhar ainda para ela novamente. E só quem sabe a dificuldade de se trabalhar com família é quem já trabalhou. É um pouco complicado, é um pouco chato. Às vezes você tem um pensamento diferente, a pessoa tem um outro, e aí entra em atrito. A gente mais digital, ela mais analógica. Enfim, se ela estiver assistindo, um abraço, um beijo, manhã. Então aí eu tinha meio que desistido, mas aí o dono, ele me chamou. Quando Deus ele determina, quando Deus está no negócio, as coisas tendem a fluir. Você tem bastante dificuldade, tem muita dificuldade, mas você vê a providência de Deus, a provisão, a mão do Senhor estendida, e Ele vai abrindo os caminhos e fazendo você caminhar e prosperar. Prosperidade, inclusive, para os judeus, prosperidade significa atravessar. Atravessar, só atravessar. Se você está atravessando, você está prosperando. Existem 4 níveis de riqueza para o judaísmo. Eu gosto muito de estudar o judaísmo. Existem 4 níveis de riqueza, onde, eu vou dar uma filada aqui rapidinho, os nomes são um pouco complicados, mas onde o último nível se chama Kesef. O último nível se chama Kesef. E Kesef nada mais é do que dinheiro. O último nível de riqueza se chama Kesef. E ele é traduzido por dinheiro. Então, o dinheiro é um dos últimos, se não o último nível de riqueza. Dinheiro não é tudo, é o último nível de riqueza. Significa Kesef. Daí que vem a palavra Cacif, aqui no Brasil, né? São bens físicos e dinheiros. O último nível é Kesef. O terceiro nível, são 4 níveis. O terceiro nível é Zehut. Zehut significa honra, mérito. Você andar na rua de cabeça erguida. Significa honra. Você ter honra com os seus irmãos, você ter honra na sua comunidade. O segundo significa secula. Tesouro ou crédito com Deus. Quando Jesus fala assim, não ajunteis secula, mas ajunteis secula no céu. Tesouro, crédito com Deus, é o segundo nível de riqueza. E o primeiro nível de riqueza é lishma, que é o nível mais alto de prosperidade para um ser humano. Lishma é traduzido como valor. Família não tem valor. Amigos verdadeiros não têm valor. A sua conexão com Deus não tem valor. Esse é o primeiro nível de riqueza, lishma. Então, não é somente por dinheiro. Não é só por dinheiro. Dinheiro é importante. Muito importante. Mas não é tudo. Porque a nossa conexão com Deus é, em suma, o mais importante dos níveis de riqueza. Davi, no Salmo 23, ele fala, o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. A tradução para o português, segundo alguns historiadores, houve um pequeno erro, onde se diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada é terreno, nada é muito pouco. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Se Ele não te faltar, você tem tudo. Tem todos os níveis de riqueza disponíveis para você. Então, a conexão com Deus, Ele não te faltar, é o essencial. Então, voltando, a gente assumiu ali a Gideon's Bike. Tem 4 anos, a loja tem, ao todo, 12 anos de existência. Quando eu peguei, ela tinha 8 anos já existindo, era de um casal cristão também. E aí, começou a minha jornada empreendedora, de fato, ali na Gideon's Bike em 2021. Por meados ali de junho ou julho, foi quando eu comecei. E de lá para cá foram muitos aprendizados, muitas dificuldades, muitas provisões do Senhor, muitas providências do Senhor.
E, meu irmão, quer ter intimidade com Deus, abra um negócio. Abra um negócio, vai empreender, que a sua intimidade com Deus vai afinar, vai ficar mais próximo. Você vai ficar mais próximo de Deus. Então, eu comecei ali sozinho, praticamente sozinho. A dona estipulou um valor para a gente comprar, né, o negócio, que ela estava vendendo o negócio. Não foi o ponto físico, nem o prédio, nem nada, mas foi os equipamentos, os materiais, algumas peças que tinham. Ela cobrou cerca de 80 mil reais na época. 80 mil reais na época. Para quem trabalhava com a mãe, tinha uma certa segurança, recebia um salário X, pagava uma fatura de cartão. O máximo que eu pagava de cartão era 600 reais por mês, 800 reais por mês. Eu e minha esposa juntos, a gente pagava essa fatura de cartão. De repente chegar assim, ó, 80 mil reais para tu pagar. Foi uma responsabilidade muito grande, mas o Senhor, ele me fez avançar, me fez atravessar e a gente conseguiu pagar. Foram vários cheques de R$ 2.500. E eu peguei a chave do negócio, depois de muita tramitação, depois de muita discussão e apaziguamento, a gente entrou em consenso, eu e minha mãe, e eu fui para lá. Até o dono, quando eu estava mencionando, ele ligou para mim e falou assim: aqui tem mais a sua cara. Venha para cá, você é um jovem, você sabe trabalhar, sabe vender, sabe se comunicar. Aqui tem mais a sua cara, venha para cá. Já conversei com a sua mãe vai ficar lá. Ele já tinha até apaziguado a situação ali e eu retornei, a gente fechou o negócio. Então, eu abri a loja e passei uma semana sem dormir. Uma semana sem dormir. Eu nunca tinha passado um dia sem dormir. Eu sempre encostava no travesseiro, eu dormia até em pé. Mas quando a responsabilidade bateu a minha porta, eu passei uma semana sem dormir. Pensando nos cheques, pensando na responsabilidade. E ali a loja tinha fechado há algum tempo por conta da pandemia e por essa vontade da dona anterior repassar o ponto. E eu fui refazer aquilo tudo de novo, conquistar a clientela, corrigir alguns erros que a administração anterior tinha cometido. E ali comecei sozinho, de repente passaram alguns dias, eu contratei uma pessoa para ser mecânico e para minha surpresa ele não sabia fazer nada de mecânica. Eu que fui ensinando a ele. E aí chegou mais um, chegou mais outro, a gente foi avançando, foi caminhando, foi prosperando e de repente se passou o primeiro ano, eu tinha 8 funcionários, um faturamento bem expressivo e ali o Senhor renovando as promessas. Tiveram dias em que eu enfrentei dificuldades absurdas, coisas que eu achava que eu não ia conseguir vencer. E no final do dia, depois de tomar um dipirona para acalmar a dor de cabeça, baixei, fiz uma oração e de repente passa uma pessoa na frente da loja, entra, colocou a mão no meu braço, colocou a mão no meu ombro assim e falou: eu sou o Senhor e estou contigo. Eu sou o Senhor e estou contigo. Sou eu quem faço. Sou eu quem te dou a capacidade de você resolver problemas. A capacidade de prosperar, a capacidade de você resolver problemas. E naquele dia tinha sido um dia bastante corrido. Um dia que eu resolvi muitos problemas. Um dia que um cliente, ele teve um problema ali com um funcionário meu. E o cliente, ele começou a chorar no meio da loja, começou a gritar. Foi uma coisa muito forte assim que aconteceu lá. Por erro do funcionário, a gente corrigiu, claro. E eu acabei resolvendo a situação de uma forma bem amigável. O cliente até hoje frequenta lá a loja, tudo. A gente relembra daquele momento, rindo até, mas naquele dia foi muito estressante. Eu, com certeza, fiquei bastante atordoado. E no final do dia, o Senhor ele mandou a resposta. Chegou essa pessoa lá, colocou a mão no meu ombro. E eu senti na hora um bálsamo descer assim, como se fosse uma cura, como se fosse eu senti como se fosse alguma coisa assim que descia, tipo uma água, descendo e lavando, assim, tirando aquele peso de mim, porque foi muito forte aquele dia. Então, foram uma sequência, né, uma trajetória, são 4 anos lá. E aí, nos primeiros anos, eu estava até falando para Ismael ali, meu amigo, eu tenho mais a ensinar do que não fazer do que o que fazer no empreendimento.
Se tem alguém que pode ensinar o que não fazer, sou eu. Porque eu cometi vários erros ali. Eu confiei em pessoas erradas. Eu fiz investimentos em tempos errados. E o Senhor, Ele falava sempre comigo. E uma coisa que Deus, Ele falava sempre comigo, usava pessoas diferentes, chegava para mim e dizia assim: fecha a boca. Fecha a boca. E eu não entendi o que era. Fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca. Eu não entendi o que era. Se José, com certeza, se José ele tivesse fechado a boca, ele não teria passado por certas situações que ele passou. Claro que ele passaria pelo processo. Como a irmã cantou aqui, o processo, a gente tem que passar pelo processo. E o que é mais caro? A laranja ou o suco da laranja? Com certeza o que é mais caro é o suco da laranja. O que é mais caro? A azeitona ou o azeite? O azeite é o mais caro. Mas para se chegar ali no azeite e no suco da laranja, se houve um processo, se houve um amassamento ali, se houve um aperto, se houve um processo que muitas vezes é doloroso, mas se extrai o que a gente tem de maior valor. Então, os processos, eles formaram o meu caráter, formaram a pessoa que eu sou hoje, quem eu estou me tornando ainda. Então, passaram alguns funcionários por ali, o Senhor, ele falava comigo: fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca. Eu não entendia, eu contava os meus sonhos e projetos ali para os meus funcionários, e tinha uma pessoa em especial que trabalhava comigo no balcão, e essa pessoa, ela começou a ouvir esses projetos meus, e ela começou a chegar para mim e falar assim: não vai dar certo, não vai dar certo não, faça isso não, faça de outra forma, não vai dar certo, não vai dar certo. Por conta de que eu contava e ela chegava para mim e dizia que não ia dar certo, eu acabava desanimando. E realmente não dava certo. Nunca deu certo. Tudo que eu falei antes de executar, nunca deu certo. Então tem até uma frase que diz assim: caçador que dá um grito antes de atirar a flecha, volta para casa com fome, né? Então a gente tem que se manter em silêncio. Essa é a primeira lição que eu posso deixar para vocês aqui. A gente tem que se manter em silêncio quando a gente tem um projeto, quando a gente tem um sonho a ser executado, quando a gente tem uma ideia. Porque eu já ouvi de alguns amigos empreendedores que estavam em rodas de amizade assim, e o camarada chegou e falou assim: rapaz, eu estou com vontade de comprar tal e tal ponto. O camarada colocou por um preço X, está desesperado, vai viajar para Portugal, colocou por um preço X, e eu vou lá comprar semana que vem. E o camarada que estava ouvindo, ele não tinha o recurso, mas ele no outro dia foi no banco, pegou o recurso, foi lá, comprou e roubou a ideia do amigo. Isso já aconteceu, e eu presenciei isso aí num grupo de empreendedores que a gente tem, que a gente sempre troca ideia, que a gente conversa. Então, se você tiver alguma ideia, alguma coisa a ser executada, fica para você, fala para Deus, comenta com o Senhor no secreto e pede confirmação a Ele de várias formas. Quando eu tenho uma ideia, hoje em dia, eu peço confirmação ao Senhor de uma forma, de outra forma totalmente diferente. Às vezes eu peço até: Deus, eu só vou tomar tal atitude se alguém chegar ali agora, falar assim, assim, assado, e às vezes acontece. E eu vou lá e tomo atitude e dá certo. Feito Davi. Quando Davi, eu acho muito interessante, quando Davi ele ia para uma determinada batalha, alguma guerra, algum confronto, ele chegava para Deus e em oração ele dizia: Senhor, irei eu e alcançarei os amalequitas? E o Senhor dizia: vai. Irei eu e alcançarei, irei eu e conseguirei fazer. Aí o Senhor dizia: vai. Outras ocasiões, Deus falava para ele: calma, segura um pouquinho, eu vou. E aí, quando você escutar o som das amoreiras balançando, pode ir que eu já fui à tua frente. Ou seja, o Senhor, ele dá estratégia. E nas minhas orações, eu sempre dizia assim: tu és o Deus da estratégia. Me dê estratégia para empreender, me dê estratégia, não é fácil. A pessoa que está de frente ali tem que ser patrão, psicólogo, pai, tem que ser N coisas. Às vezes o funcionário, ele chega transtornado por alguma coisa que aconteceu na casa dele. Você está até ali animado, pensando em fazer X coisas, pensando em vender, hoje vamos vender isso aqui, vamos fazer tal faturamento, vamos ter um cliente para atender, tem isso, aquilo, outro. E de repente o funcionário ele chega e dá uma palavra negativa, uma palavra de desânimo, e você acaba desanimando também. Então, todo empreendedor, ele tem que
antes de ter uma reunião com qualquer cliente, com qualquer homem, tem que fazer uma reunião com Deus. Todo dia de manhã, antes de eu sair de casa e fazer qualquer reunião com o cliente, fazer qualquer ligação, fazer qualquer venda, eu tenho uma reunião com Deus Todo-Poderoso. Todos os dias, todos os dias. Muitas vezes na correria, na nossa vida corrida ali no carro, rapidinho, antes de entrar na igreja, antes de entrar na empresa, eu paro no carro, eu oro. Eu fico pelo menos ali 10 a 15 minutos pedindo a Deus estratégia, pedindo a Deus revelação, pedindo a Deus como é que eu vou fazer naquele determinado dia, com aquele determinado problema. Se é para admitir alguém, se é para demitir alguém. Admitir é muito fácil, mas difícil é demitir alguém. Quem já foi demitido aqui? É muito difícil, né, irmão? Muito difícil para quem está demitindo e para quem é demitido. É muito difícil. Eu já demiti algumas pessoas, já demiti algumas também. E a parte mais ruim do negócio... Primeiro, a parte mais chata de qualquer negócio, primeiro é pagar imposto. E a segunda é demitir pessoas. Mas tem disso também. Então, ali na Gideon's Bike, o Senhor ele tem renovado as promessas. O Senhor ele tem me levado por caminhos que realmente só é eu e Ele. E por alguns erros que eu cometi, eu cheguei perto da falência. Eu cheguei perto de perder o meu negócio. Eu cheguei perto de perder aquilo que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos. E aí, quando eu cheguei perto da falência, primeiramente o Senhor me socorreu. E eu reconheci meu erro, me humilhei, pedi perdão ao Senhor, meus vários erros. E, como eu falei para os irmãos, confiei em pessoas erradas, deixei a loja com pessoas as quais não estavam preparadas ainda para assumir aquela responsabilidade. Me ausentava bastante da loja para resolver algumas coisas de ordem pessoal e até da loja também. Coisa que, para um pequeno negócio, é complicado, o dono está o tempo todo saindo. Então, eu confiei em pessoas erradas, deixei o negócio na mão de pessoas que não era para deixar, escutei conselhos que não era para escutar. E o que eu falo agora, depois de 4 anos empreendendo, é que agora eu estou aprendendo a ser empresário. Agora eu estou aprendendo a ser empresário. O Sebrae ele tem uma estatística que 68,7% das empresas fecham, das micro e pequenas empresas fecham, antes dos 5 anos. E a gente está no 5º ano. E eu só não fechei porque foi a mão de Deus. Eu reconheço isso. Eu cheguei muito próximo da falência. O Senhor me socorreu e a minha mãe, na Guabiraba, ela me forneceu material, me forneceu peça, me emprestou dinheiro e eu comecei praticamente do zero novamente. E um belo dia eu estava na frente da casa da minha sogra, com o meu primeiro filho nos braços. Eles não puderam estar aqui hoje, minha esposa está com eles em casa, eles não puderam chegar aqui. Hoje foi uma correria, mas eu tenho 2 filhos. O primeiro filho, o nome dele é Áquila Levi. E a segunda é Samira. A Samira está com 2 meses, a Áquila está com 1 ano e 7 meses. São 2 bebês, é uma correria, vocês sabem. E aí, eles não puderam vir. Mas, voltando, né? Minha mãe, ela me ajudou bastante, ela me forneceu material. Minha esposa, na época, ela estava trabalhando em alguns empregos como fisioterapeuta, ela me ajudou também. E ali, eu passei o primeiro aperto. Eu estava na frente da casa da minha sogra, como eu estava falando, estava na frente da casa da minha sogra com meu filho nos braços. E ali passou uma irmã ali na frente, uma irmã conhecida nossa lá da Guabiraba, e ela falou assim: meu filho, nunca mais eu lhe vi, prazer em lhe ver. Fiquei sabendo que você está ali na Gideon's Bike ali, graças a Deus, uma loja muito bonita, não sei o que e tal. E começou a conversar. E aí Deus tomou ela e falou assim para mim: você cometeu alguns erros. Mesmo assim, Deus ele falou claramente para mim como se fosse uma espécie de uma mentoria empresarial. Chegou para mim e falou assim: você cometeu esse erro. Fez isso, e agora você está passando por esse problema. As coisas apertaram. Foi ou não foi? Eu disse: foi. Mesmo assim, eu disse: foi. Baixei a cabeça, estava com meu filho dormindo no braço.
E aí a irmã falou assim, e agora você vai passar pelo processo. Você vai passar pelo processo agora. Onde Deus ele vai te tratar e vai te ensinar a ser um empreendedor. Vai te ensinar qual é a vontade dele dentro do teu negócio e vai te ensinar a ser um empresário que empreende para o reino dele. Eu disse amém. E ela falou assim, nesse processo nada vai te faltar. O essencial não vai te faltar. E no final desse processo, o sol vai voltar a brilhar. E quando o sol voltar a brilhar, aprenda a ser empresário. Mesmo assim, aprenda a ser empresário. E aí, a gente enfrentou muita coisa, passamos por muitos percalços. E eu posso dizer aos irmãos, eu agora estou aprendendo a ser empresário. Significa que o processo, eu creio que ele pode estar chegando num determinado nível que eu já fui, de certas formas, em algumas provas, aprovado. Ainda faltam outras. Mas eu já fui aprovado em algumas provas, eu sinto isso, e eu creio que Deus ele quer me levar para um outro nível de experiência com Ele, através do negócio. É como eu digo sempre, você quer ter intimidade com Deus e deseja empreender, empreenda, abra a empresa, que você vai ficar muito mais íntimo do Senhor. Foram algumas madrugadas orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus força para poder empreender, para poder estar ali mais um dia. Tinha um dia que realmente era muito difícil e graças a Deus o Senhor ele tem me ajudado, ele tem me sustentado e eu agradeço a oportunidade. Eu vou deixar um versículo aqui para encerrar rapidamente, um versículo que se encontra em Jó 22 e 28, para encerrar, que diz assim. Deixa eu voltar aqui. Que diz assim, Jó 22 e 28. Determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então, se você deseja empreender, empreenda, seja firme e com certeza a luz brilhará em teus caminhos. Que Deus abençoe. Estão convidados a conhecer a loja e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.